Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta bela manhã de terça-feira, dia 30 de abril. São 6 horas da manhã e é uma alegria poder estar entrando aí na tua casa, levando o evangelho das boas novas, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe imensamente, abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler hoje a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 1. Nós já terminamos a primeira epístola há alguns dias, lemos lá algumas epístolas de Pedro, de João, de Tiago, e hoje nós vamos retornar para terminar as epístolas de Paulo aos Coríntios, lendo a segunda epístola. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão por meio do teu Espírito Santo, da tua palavra, para vivermos e praticarmos a tua palavra. Então eu acredito que seja importante nós relembrarmos um pouquinho o que nós falamos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde nós vimos lá que a igreja tinha dois problemas principais: a imoralidade, por ser um lugar, um local, uma cidade onde havia muita imoralidade, havia aquele templo para daquelas prostitutas cultuais que nós chamamos. Também havia um problema dentro da igreja de divisões, de facções, onde um dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo é melhor, Cefas é melhor, Apolo é melhor, etc. Então Paulo escreve esta primeira carta diante da imoralidade que estava entrando na igreja e dessas facções, divisões que haviam dentro da mesma. E também ele havia recebido, se você recordar comigo aqui, uma carta anterior a esta primeira carta enviada aos Coríntios da própria igreja, pedindo alguns esclarecimentos, dúvidas que eles tinham a respeito da doutrina, como por exemplo a respeito do casamento, do divórcio, etc. Então, este era o conteúdo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nesse intervalo, Paulo ficou sabendo que muitos falsos apóstolos começaram a entrar naquela igreja. E eles começaram a acusar Paulo de que Paulo não era um apóstolo. E você sabe qual era o argumento que eles usavam para dizer que Paulo não era um apóstolo? Eles diziam assim: Paulo sofreu demais para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Eles entendiam que o sofrimento não vinha da parte do Senhor. Então eles diziam que Paulo não era apóstolo por todos os sofrimentos que ele teve durante o seu ministério até então. Então eles atacavam o caráter de Paulo e diante de tudo isso Paulo ele deixa Éfeso e volta até Corinto, mas essa sua visita a Corinto ela não foi bem sucedida. Ela não foi uma visita bem sucedida, ele saiu de lá entristecido por tudo que ele viu e por tudo que ele ouviu, e ele então envia uma carta que se chama a Carta Severa, que é uma carta que está perdida, inclusive, não está na Bíblia essa carta. E essa carta que é enviada por Paulo, que, como eu disse, se perdeu, posteriormente essa carta teve um efeito na igreja. Ele recebe notícias por meio de um companheiro de ministério chamado Tito, de que a maioria da igreja havia se arrependido daquilo que ela fez e das posições que ela tomou anteriormente, quando Paulo visitou e ele saiu daquela cidade então entristecido. Então Paulo vai para Éfeso, e isso tudo, ele volta para Éfeso, né? Mas isso tudo, para você entender a luta que Paulo enfrentava, Paulo teve que sair de Éfeso, e esse episódio está lá em Atos 19, 23, que você talvez também lembra que nós lemos isso quando vimos o livro de Atos dos Apóstolos, em Atos 19, 23, quando um homem chamado Demétrio, ele levanta a cidade de Éfeso contra Paulo, porque ele dizia que aquelas imagens e nichos de Diana que eles fabricavam, porque ali estava o templo da deusa Diana, deusa com D minúsculo,
eles estavam perdendo a sua prosperidade, a sua fonte de lucro, porque Paulo ele pregava Jesus Cristo e as pessoas estavam deixando os falsos deuses para seguirem a Jesus Cristo. Então ele teve que fugir da cidade. E aí nós entramos dentro do contexto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aonde então Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e você vai perceber aqui que Paulo escreve principalmente defendendo o seu apostolado. Acredite nisso, você que talvez admire o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele precisou defender o seu apostolado. E então ele vai nos ensinar uma série de uma doutrina e ensinamentos muito profundos aqui em toda a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e isso que eu gostaria de compartilhar com você. Nós já estamos aqui com quase 6 minutos, então eu peço a você que me acompanhe na leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, onde Paulo sempre começa com um prefácio, né, com uma saudação à igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Lembre-se, Paulo foi muito atacado, onde eles diziam que Paulo não era um apóstolo de Cristo. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Todo o conforto que eu e você recebemos, assim como Paulo recebeu diante de tudo aquilo que nós aqui expusemos brevemente antes de lermos esse texto, era Deus que o consolava e o fortalecia. Amado, o Senhor é a fonte de toda consolação no meio das tribulações que você está vivendo. Não importa quais sejam, o Senhor, Ele vai te consolar, Ele não sai do teu lado, Ele está aí com você. Para podermos, e olha o que ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então aquilo que Deus mesmo está te consolando, te fortalecendo, te forjando, com esta mesma consolação, você vai poder testemunhar e consolar aqueles que também estão passando pelas mesmas tribulações e testemunhar o favor de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida. E ele continua, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Exatamente o que nós lemos aqui, eu quero ler esse versículo 4 agora por inteiro. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, qualquer, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, então pelo sofrimento a consolação, a graça da presença do Senhor, fortalecendo e consolando o apóstolo Paulo, consolando e fortalecendo você também, em nome de Jesus. Então essa visão que muitos têm de que os homens de Deus são homens que estão isentos do sofrimento ou livres do sofrimento, não é verdade, amados. Não é verdade. O apóstolo Paulo passava por diversas, inúmeras lutas, tribulações, sofrimentos, mas jamais o Senhor deixou de consolá-lo. Jamais o Senhor vai deixar de consolar o teu coração também. Amém? E então ele diz assim também, a nossa consolação transborda por meio de Cristo, porque nós consolamos com a mesma consolação que o Senhor Jesus nos consola. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, também é para o vosso conforto, qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Amados, isso é muito interessante porque isso tudo produz uma perseverança com paciência diante das lutas e tribulações. Essa perseverança e paciência, porque nós sabemos que o Senhor ele nos consola, que o Senhor ele te fortalece, que o Senhor ele nos guarda e nos protege.
e ele vai à nossa frente sempre. Esse era a alegria e a certeza do apóstolo Paulo, de que ele recebia o conforto de Deus, que mesmo no meio das tribulações, ele então com perseverança e paciência, ele se mantinha firme diante do sofrimento. E ele está nos dizendo hoje, mantenha-se firme diante das lutas e tribulações, do sofrimento que você está passando, porque o Senhor vai te consolar e te confortar em todos eles. E além de tudo, vai edificar a tua vida para que você possa consolar e confortar aqueles que também estão passando por angústias em nome de Jesus. Amém? A nossa esperança a respeito de vós, versículo 7, está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Então, se você está passando por sofrimentos, ouça esse testemunho do apóstolo Paulo, do Espírito Santo aqui, deixando registrado para mim e para você, você será consolado também, em nome de Jesus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha Paulo falando de uma tribulação terrível que ele passou na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Amados, o apóstolo Paulo também passava por lutas e tribulações, mas ele perseverava com paciência, sabendo que o Senhor o consolaria. E então ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Coloque toda a tua confiança no Senhor, porque o Deus que ressuscita os mortos, amém? Não se diz que para tudo tem solução menos para a morte? O nosso Deus ressuscita os mortos. Descansa nele, entregue-se a ele, coloque a tua confiança nele e ele vai te exaltar, e ele vai te consolar e te confortar em nome de Jesus. E ele então termina, versículo 10 e 11, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele sempre vai estar conosco. É isso que Paulo está dizendo. Ele sempre está conosco, nos livrando, nos guardando, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graça a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Esse benefício, amados, e o que Paulo fala aqui é a ajuda que ele recebia pelas intercessões que a igreja fazia em favor de Paulo, para que ele pudesse permanecer firme pregando a palavra do Senhor. Amados, a oração é aquilo que ele empodera. Amém? Essa é a palavra. Tudo que nós fazemos. Ore, coloque tudo diante do Senhor, por oração, com intercessão, e você pode ter certeza que você não estará indo na tua força, mas na força do Senhor. Não faça pela força do teu braço. Clame pelo Senhor e peça para que tudo o Senhor vá à tua frente, em nome de Jesus. Amém? E ele vai te consolar, te fortalecer e te dar vitória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de terça-feira. Pedimos que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Maravilhoso, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça e do teu poder sobre todos nós nesta manhã. Nos abençoe nesse dia que está começando. Que o Senhor possa consolar e confortar aqueles que estão passando por tribulações. Que eles possam ter paciência e perseverar com fé no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de todos, que para o Senhor nada é impossível. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, cobre as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus e dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal. Abençoa as nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que amanhã nós temos o nosso dia de jejum. Daqui a pouquinho o devocional da pastora Ana, depois 19h30 o grupo de crescimento e às 21h30 a oração da noite. Amém? Não esqueça, se você ainda não deu o like, de dar o like, também de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos e intercedemos por todos. Você não está sozinho, assim como Paulo sabia que ele não estava sozinho, que a igreja estava orando e intercedendo por ele.
você pode contar com as nossas orações também, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um ótimo dia, em nome de Jesus.